Boa tarde, família. Eu sou o Ale Pellegrini, do Família Ming. A gente já conversou um pouquinho ultimamente, né? Então, Família Ming tem tudo a ver com filmes e vídeos streaming. Daí o Família Ming. E é tão bacana a gente saber que esse mundo streaming, apesar de esse mundo hoje estar raptado pelas pessoas mais jovens, que parece que caminham pelo mundo streaming, e aí deixa o resto de fora, né, Duda? Esse mundo streaming é uma nova tecnologia, está disponível para todo mundo, né? E o que eu estava conversando aqui com meu grande amigo, chefe de cozinha, o Duda Mandel, é que é muito importante que a gente possa curtir, celebrar o mundo streaming ao lado de todo mundo que a gente gosta, né, Duda? Então, apresentando um pouco o Duda Mandel, o Duda, ele é o autor do livro Sanduíches Especiais. Então, já começando essa conexão. Contemporâneas. A capa é bem bonita, o título não é dos mais legais, mas isso é uma história para outro dia. Mas realmente sugiro, você não sabe o que você quer cozinhar hoje, você não quer cozinhar alguma coisa muito complicada. Sanduíches brasileiros, internacionais, acompanhamentos, molhos, tem para todo mundo. Dá para comprar por delivery, é fácil e tem coisas que são realmente tranquilas, tá? Tem coisas bem difíceis se você quiser ficar o dia inteiro na cozinha. Tem, mas se não, já vai. Duda, um pouco desse outro dia, vamos trazer para agora. Então, você, Duda, chefe de cozinha, autor desse livro sobre sanduíches especiais. Deixa eu fazer um paralelo com a tecnologia, que é um pouquinho o meu mundo, né? Então, assim, há um tempo atrás, a gente, pensando em tecnologia, tinha um telefone fixo por família dentro de uma casa. Você comprava a linha e ainda vinha com a ação da telefônica. Daí para frente, eu pude testemunhar muito de perto, né, atuando em diversas empresas, que a gente passou a ter um computador por residência, depois a internet funcionando em todas elas, ou mais do que 90%, e agora mais do que um smartphone, ou mais do que um celular por pessoa. Uau! Eu acho bastante. É bastante. Mais de um por pessoa é informação demais na vida. Pois é, informação demais. O Família Ming tem um pouco a ver com isso, sabe? A gente precisa dar uma organizada nesse excesso de informação. Espero que a gente possa contribuir. E fazendo esse paralelo com comida, eu acho um barato lembrar que não era tão corriqueiro na minha infância que a gente saísse para comer toda semana, né? Mais adiante, ficou muito simples. Pelo menos comer, né? Acho que todo mundo, ou 90% dos brasileiros, come em um restaurante por quilo. É comer fora. A gente não se liga, né? Mas tem também aí uma mudança de tecnologia em andamento. E hoje em dia, uau! Eu estava conversando com um amigo falando que essa pandemia, ela lembra um pouquinho desafios que a humanidade já viveu, né? A peste na Europa, a gripe espanhola, a gente vê gravuras sobre isso, mas o fato é, a gente está um pouquinho melhor preparado para enfrentar esse momento, porque a tecnologia avançou também, né? Então eu queria te ouvir falar um pouquinho, e até a contribuição do seu livro num cenário como esse. A gente está comendo diferente, né, Duda? Olha, é muito maluco de muitas formas. Eu sou a primeira pessoa que fala, vá, come em restaurantes, aproveite a vida. Eu amo fazer isso. Eu tenho um restaurante que está fechado nesse momento. Eu amo comer muito mais do que eu amo cozinhar. Para mim é uma coisa inegável. Só que ao mesmo tempo, a vida que a gente levava era uma vida tão maluca, tão corrida, que a gente quase não comia em casa. E se a gente for pensar, a humanidade cresceu em volta de comer numa fogueira, e isso foi evoluindo, e a sala da casa era muito importante, mas a cozinha era mais importante. Eu lembro muito que na casa da minha avó, uma das partes mais importantes, e era onde tinha uma das entradas da casa, era a cozinha, né? A gente cozinhava muito. Eu também tenho muito essa memória, Duda. Eu tenho a memória de estar presente na cozinha da minha carinhosa tia Aide.
é uma memória na minha cabeça, sabe? Sim. Então a gente lá, desde o café da manhã, não saía muito cedo, até na hora de dormir, tinha a famosa canja da TID, que a gente não ia para a cama sem ela, né? Sem essa canja. Não. E a gente está retornando um pouco para isso. É muito curioso. Eu tenho muitos amigos que estão ligando e falando, mas o que você está comendo, não sei o quê. Eu estou vendo que eu e minha namorada, nós dois cozinhamos muito. Eu cozinho muito mais do que ela, por profissão, né? Mas ela também cozinha bastante. E eles falam, poxa, o melhor lugar que tem para passar crise é aí na casa de vocês, porque todo dia vocês cozinham uma coisa diferente, uma coisa ótima. Eu falo, olha, Tá todo mundo com inveja, né? né? A gente sabe, a gente consegue. Tempo eu tenho. O restaurante está fechado, então vamos cozinhar. E as pessoas perderam esse hábito. Falando um tempinho atrás com uma amiga professora de cozinha, ela falou, eu tenho muitos alunos que chegam e sabem fazer pratos incríveis e não sei o quê, e não sabem fazer arroz e feijão. Gente, agora é um momento ótimo para aprender a fazer arroz e feijão para quem não sabe, e é um momento incrível para aprender a fazer o que você quiser, porque todo mundo tem tempo. Você consegue pedir pelo telefone e te entregam praticamente todos os ingredientes. Oh, que legal. Na internet, se você procurar, tem receita e tem vídeos que ensinam a fazer tudo. Legal. E se além disso você ainda não tem ideia do que fazer, aí, bom, tem programa, tá? Receita é o que não falta. Então, Duda, dá para poder explorar e viver um pouco disso. Você está colocando tantas ideias que eu acho até que a quarentena está ficando pequena para tudo, né? Do tipo, é muito interessante receber os ingredientes e fazer, né? Um aprendizado, uma oportunidade de aprender. Sim, e cozinha é prática. Andar de bicicleta é prática. Legal. Costurar é prática. Tem que ir fazendo, e fazendo, e fazendo, e vai melhorando. É normal. Onde é que entra o seu livro aí, Duda? Como é que a gente encaixa o seu livro? Então, eu posso pedir pronto, delivery, eu posso pedir os ingredientes e o seu livro, como é que ele se encaixa? Meu livro, ele tem 4 capítulos. 4. Ele tem um capítulo só sobre lanches nacionais, legal. Um só sobre lanches estrangeiros, um só de hambúrgueres e um de molhos e acompanhamentos. Só que em molhos e acompanhamentos tem uma grande gama. Tem desde batata frita, maionese, coleslaw, que é aquela salada de repolho e cenoura bem americana, como fazer picles, como fazer seu próprio ketchup. Caramba, tem muitas curiosidades, né? Tem muita informação, tem histórias, tem curiosidades, tem como são feitas as receitas e até tem... Isso aqui você pode fazer e dura 3 semanas, ou tem picles, especialmente, chegam a durar 6 meses na geladeira. Então, comprou, vai sobrar, faz um picles. É uma coisa super rápida e fácil. Você põe lá e depois, na hora que você quer um tipo de conserva, você vai lá e come. Tem receitas lá, por exemplo, a gente tem um sanduíche vegano com diferentes vegetais grelhados. Você pode fazer os mesmos vegetais grelhados e comer com uma carne ou um frango, se você quiser. Ou seja, você não precisa fazer as mesmas coisas que a gente coloca no livro num pão e colocar no pão. Eu sou uma pessoa que não como muito pão. Tinha uma época que eu fazia o meu próprio pão, era maravilhoso. Hoje em dia é um trabalho absurdo e eu acho que engorda muito. Então eu não como pão. Mas eu me recordo, né, porque eu li um pouquinho do seu livro, que também tem uma infinidade de pães diferentes, né? Então nem sempre a gente vai fazer um sanduíche com aquela sensação de comer um pão que vai te deixar muito cheio. Tem várias possibilidades. Tem pães e pães. Tem pãozinho francês e se você quer fazer um buraco quente, aquele tradicional de festa de criança que a gente tinha antigamente, tem que ser no pão francês, senão não funciona. O que é o buraco quente? O que é o buraco quente? Gente, buraco quente, todo mundo lembra o que é buraco quente de festa de criança. Lembra aquele sanduíche num pão francês com carne moída ou carne picada bem fininha num molho com um molho de tomate, um gosto de carne, e que a gente recheava ele, abre um buraco, né, no topo do pão francês e coloca a carne dentro. Muito bem. Tradicional de festa de criança. Eu lembrava como o sanduíche de carne louca. Carne louca é diferente. Carne louca é uma carne desfiada
é outro, é uma carne desfiada, normalmente fria. O buraco quente é quente, obviamente. A carne louca normalmente é fria. Com a receita que a gente tem no livro é bem legal, com um pouco de cebola curtida no vinagre, um pouco de limão, é uma carne mais fria, bem gostosa, feita com músculo. E o que eu gosto muito dessa receita é que a carne dura uns 5, 7 dias na geladeira, mas na hora que você cozinha a carne, a gente cozinha ela com vários temperos, e sobra um belo caldo, que você pode usar para fazer um molho depois, ou para cozinhar alguma outra coisa. Então, Que bacana, Duda. Então, tanto o buraco quente quanto o sanduíche de carne louca, ambos estão no livro. Muito legal. no livro. Muito legal. E sanduíches do mundo inteiro, né? Sanduíches do mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, o banh mi, que é o sanduíche mais tradicional do Vietnã. Olha que coisa, cara. É uma coisa meio doida pra gente, mas ele é um sanduíche que faz muito sentido. É uma carne ou um frango, ou às vezes tofu, né, aquela proteína de soja, grelhado, maionese e uma série de picles diferentes. A gente ensina a fazer os picles de cenoura, picles de nabo, picles de pepino, ervas frescas, e é um sanduíche com bastante sabor, mas é um sabor suave, né? Pensa comigo aqui, quando você come uma feijoada, a feijoada tem um sabor intenso. Agora, a hora que você come um chuchu, o chuchu tem um sabor mais suave, né? Não é um chuchu, literalmente, apesar da gente sugerir colocar um picles de chuchu nele. É um sabor um pouco mais intenso que isso, mas não é aquela coisa que você come e fala, gente, eu vou ficar lembrando disso por horas. Não, uma meia hora, uma hora depois, já foi, Que tá delícia, tranquilo. é um sanduíche leve. Duda, me deu água na boca aqui. É interessante pensar nessa leveza do sabor. Você me fez lembrar um pouquinho um restaurante que eu frequentei em São Paulo, que era da Andrea Kaufmann, né? Você lembra? Tem Sim, sanduíches de origem judaica? tem. Vamos fazer um grande vírgula aqui. É bem complicado discutir isso, se é de origem judaica ou não. Tem dois sanduíches que são muito relacionados à comunidade judaica, eu sou judeu, tá? Um deles é o falafel. Isso, E queria lembrar, perfeito. por que eu falo que é complicado? Porque tem falafel em muitos lugares do Oriente Médio que não são judeus. Você vai encontrar falafel no Egito, na Síria, no Líbano, Bacana. em Israel. Antes de Israel já tinha um monte de judeus naquela região toda. Então, falar que aquilo é judaico, dá para falar que aquilo é judaico. Não é obrigatoriamente de origem judaica. Quem é o primeiro que fez, ninguém nunca vai saber. Se você nunca comeu um falafel é muito próximo do bolinho do acarajé, sem ser frito no azeite de dendê. Tá? Mas ele é Caramba, muito cara. parecido. Que interessante. Ingredientes. Os ingredientes são praticamente os mesmos. É um bolinho à base de feijão e favas, temperado com salsinha, cebolinha, coentro fresco. Ele tem que ser batido bastante, depois ele é frito. O que eu diria que a maior diferença é esse fato dele não ser frito em azeite de dendê. E, Duda, obviamente, não tem uma baiana preparando e depois caruru, né? Aí, o cara, que acarajé. legal, né? Que interessante, porque a gente está falando de culinária, está falando da diversidade humana, né? Então fica Sim. até difícil você destrinchar exatamente a proveniência das pessoas, porque a gente é tão misturado, né? A humanidade é uma Não só. tem muito da onde, né? Durante as pesquisas do livro, por exemplo, a gente chegou à conclusão que o sanduíche de carne louca provavelmente não é brasileiro. Ele muito provavelmente é baseado na carne lessa, que é um sanduíche italiano. Olha Que é só. praticamente a mesma coisa. Tem poucas Barato. diferenças, as diferenças são muito claras de adaptações no Brasil. Então, muitas dessas coisas acontecem. É como a gente parar para pensar na culinária e pensar, poxa, o macarrão italiano e foi inventado na China, né? Acho que é isso, né? O macarrão foi inventado na China, o tomate é do México. Basicamente, o que tinha lá na Itália era cebola, alho, azeite e manjericão. E parmesão. O resto não é deles. Fantástico. Duda, grande aperitivo e eu acho que já está todo mundo sonhando com o que será que você está vendo nas séries stream. E aí, o que você está assistindo? Fala uma primeira